críticos do cristianismo alegam que o nascimento virginal de Jesus Cristo não é registrado senão apenas no Evangelho de Mateus. Bom, esses críticos, para não dizer os inimigos, muitos deles apóstatas do cristianismo, eles dizem então que o apóstolo Paulo não conhecia a doutrina do nascimento virginal e, resumindo, só quem falou do nascimento virginal de Jesus Cristo foi Mateus. Isso de forma muito tardia, lá pelos fins do primeiro século ou começo do primeiro século. E essa questão nós vamos agora analisar. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre esta questão, mas nós vamos analisar mais uma vez essa questão. E vamos também usar muito neste vídeo os pais da igreja ou os pais apostólicos, porque é importante trazer os pais apostólicos para esta discussão. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal e vamos compartilhar este conteúdo, ok, meu irmão? Eu agradeço pela tua atenção, pela sua preferência. Você que parou para assistir este vídeo, certamente você tem interesse no assunto, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler Mateus 1:20. Nós vamos fazer questão de ler o relato sobre o nascimento virginal de Cristo. Mateus capítulo 1. O que diz? 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bom, o restante do relato você já conhece, não vou ser repetitivo. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso. O paralelo para isso, para este relato que nós encontramos, é em Lucas. Também eu já mostrei em outros 2 vídeos anteriores. Eu quero só dizer o seguinte: os críticos, para não dizer os inimigos do cristianismo, eles dizem que Lucas desconhecia a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo. Mas quando a gente vai ler o relato de Lucas, a gente vê claramente que Lucas, ele não só conhecia a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo, como ele mesmo narrou sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Mais do que isso, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, pelo menos Lucas a gente vai ver aqui. Lucas, capítulo 1. O que diz? Lucas 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, virgem. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E lembre-se que esta virgem, ela também é chamada de mulher. Aqui eu já rebato a crítica de alguns desinformados que dizem que Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então eles dizem que Paulo desconhecia o nascimento virginal de Jesus Cristo pelo fato de que ele não disse nascido de virgem e nascido de mulher. Como se a expressão nascido de mulher contradizesse nascido de virgem. Ora, irmãos, na verdade, uma virgem, ela é uma mulher. Essa é a verdade. O meu argumento é: toda virgem é uma mulher, mas nem toda mulher é uma virgem, mas toda virgem é
uma mulher, de sorte que referir-se a uma mulher virgem como uma virgem ou como uma mulher não está fora do lugar. E é exatamente isso que Lucas faz. E entrando o anjo onde ela estava, diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Logo, Maria aqui é chamada de mulher, porque ela está entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Ora, irmãos, isso aqui confere com Mateus 23. Eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho. A virgem concebeu. De quem? Do Espírito Santo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu nome não terá fim. Vamos ver aqui ainda em Lucas capítulo 2 e versículo 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, sua esposa, que estava grávida. Mas veja que esta mulher era virgem. Esta que é chamada de mulher era virgem. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então veja que até aqui José não a conheceu. Ok, irmãos? Este relato aqui, por si só, ele já fala, por si, não precisava eu estar interpretando. O relato, por si, já diz tudo, que Lucas conhecia a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo. Vamos lá. Quanto aos outros dois evangelhos, Marcos e João, diz-se que eles desconheciam a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo. Ou seja, Lucas, Marcos e João não conheciam a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo. Será? Eu já mostrei que Lucas conhecia, não só conhecia como narrou. Agora a questão é, e João, ele conhecia? João, será que ele conhecia? Eu vou lhes mostrar aqui, irmãos, como o quarto evangelista, o Evangelho de João, ele faz menção ao nascimento virginal de Jesus Cristo de forma indireta, ou seja, entre linhas, o nascimento virginal de Cristo, ele é sim narrado nos outros evangelhos, no de Marcos e no de João, e por enquanto eu vou me ater aqui ao Evangelho de João. Eu vou lhe provar agora, como não precisa um autor dizer claramente, como disse Mateus e Lucas, nas entrelinhas, a gente consegue detectar se o autor tinha ou não tinha conhecimento de tal assunto, e se ele faz ou não faz menção a tal assunto, nas entrelinhas. Vamos aqui para João 3, 6, 8. O que diz aqui? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Professor, mas o Senhor está querendo dizer que nestas palavras registradas por João, podemos ver aí uma referência ao nascimento virginal de Jesus Cristo, ou seja, a narrativa de que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo. Exatamente, meu irmão. Vamos aqui comigo, vamos viajar comigo.
No Antigo Testamento, você é convidado, você que já leu o Antigo Testamento, e procura agora lembrar na tua mente onde é que na narrativa do Antigo Testamento se encontra esta expressão: gerado do Espírito, nascido do Espírito. Vou repetir a leitura de João. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou gerado do Espírito. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Essa expressão, nascido do Espírito, ou gerado do Espírito, ela é usada apenas no Novo Testamento. E por quê? Por causa da narrativa da geração de Jesus Cristo segundo o Espírito. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de Maria e foi gerado do Espírito Santo. Então, quando se diz nascido do Espírito ou gerado do Espírito, conforme João aqui faz menção, João ele só usou esta expressão por causa da narrativa sobre a geração de Jesus Cristo segundo o Espírito. João, você pode ter certeza que ele conhecia a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo e do fato de Jesus ter sido gerado do Espírito Santo. A prova que João conhecia isso é que ele usou esta expressão: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus era nascido da carne? Sim, mas Jesus também era nascido do Espírito. Jesus foi gerado da carne? Sim, ele era corpo, mas também Jesus era gerado do Espírito, era Deus. João, ele jamais, irmãos, presta bem atenção, ele jamais usaria esta expressão se ele não tivesse um ponto de referência. Ele não tirou isso simplesmente da sua cabeça. Saiba que por detrás de toda expressão alegórica ou figurada existe algo literal. Você pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo. Por trás ou por detrás de toda expressão ou toda palavra, quer seja ela figurada, alegórica, por trás dela existe de fato um literalismo. E o que é que eu estou falando? É que quando Jesus se refere a nós, importa que você seja gerado do Espírito ou nasça do Espírito, ele está falando em termos figurados. Mas esta expressão figurada, ela é extraída de fato de uma geração literal do Espírito. Alguém literalmente foi gerado do Espírito Santo. Alguém de forma literal nasceu segundo o Espírito, foi gerado segundo o Espírito, para que João chegasse vamos dizer, a um uso figurado, a um uso místico, a um uso, vamos dizer, alegórico. Ele teve que partir de um acontecimento, de algo literal. E quem foi que foi gerado do Espírito Santo? Jesus Cristo. Então nós temos aqui de forma indireta, entre linhas, João ele faz alusão à mesma narrativa de Mateus e de Lucas, que Maria concebeu do Espírito Santo, que Jesus foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. É isso que o autor tem em mente. Agora vamos ver aqui, Paulo. Vamos ver o que é que Paulo diz sobre a geração de Jesus Cristo da parte do Espírito Santo. Gálatas 4, 29.
Gálatas capítulo 4 e versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, aqui entre linhas nós entendemos gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Ora, irmãos, veja o que Paulo está mostrando aqui. Ele está mostrando dois tipos de geração: uma geração segundo a carne, representada em Ismael, e uma geração segundo o Espírito, representada em Isaque. Mas de onde é que Paulo tirou esta expressão, gerado segundo a carne, ou melhor, gerado do Espírito, segundo o Espírito, do Antigo Testamento? Não. Se os senhores encontrarem esta expressão no Antigo Testamento, gerado do Espírito ou segundo o Espírito, eu faço, no mínimo, um vídeo me explicando e admitindo a minha ignorância em não encontrar nas páginas do Antigo Testamento esta expressão, nascido do Espírito ou gerado do Espírito, sendo que, de acordo com o meu conhecimento, eu não encontro esta referência no Antigo Testamento, gerado do Espírito ou gerado segundo o Espírito. A minha conclusão é: de onde é que Paulo tirou isso? Da narrativa da narrativa sobre a geração de Jesus Cristo. Maria concebeu do Espírito Santo. Maria recebeu a Jesus Cristo no seu ventre e foi da parte do Espírito Santo. Paulo conhecia isso. E da mesma forma como João, Paulo, entre linhas, ele fala do nascimento virginal de Jesus Cristo e da geração do Espírito Santo, ou melhor, da geração de Jesus Cristo, geração esta vinda do Espírito Santo. E é por isso que Paulo, à semelhança de João, ele diz exatamente isso. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora, irmãos. Assim como aquele que era gerado da carne perseguia aquele que era gerado do Espírito, assim é também agora. Então, o que nós temos aí, entre linhas, é Paulo dizendo que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos aqui para a expressão segundo a carne. Ora, esta expressão segundo a carne, ela contrasta segundo o Espírito. Quando um autor diz assim, gerado segundo a carne, você pode ter certeza que está subentendido nas páginas do Novo Testamento, toda vez que aparece esta expressão, gerado segundo a carne, está subentendido a geração contrária, gerado segundo o Espírito. Vamos aqui para João 8,15. Vamos voltar aqui. João 8,15. Olha o que se diz aqui. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Não é isto que eu queria mesmo. Vamos aqui para Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ora, irmãos, se Jesus Cristo não tivesse nascido segundo o Espírito, não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, era desnecessário esta apreciação, esta colocação do apóstolo Paulo, esta expressão, quando ele diz, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, era desnecessário. É uma redundância desnecessária. Se não houvesse outro nascimento, outra geração, que não fosse a carne, Paulo jamais usaria isso, você pode ter certeza. Mas quando Paulo diz assim, acerca de seu filho,
que nasceu da descendência de Davi. Bastava aqui para a gente saber que ele foi segundo a carne. Bastava isso. Mas ele continua, segundo a carne. Quando Paulo diz da descendência de Davi, o Cristo da descendência de Davi, segundo a carne, ele está mostrando, sabe o que? Entre linhas, que este Cristo, descendente de Davi, segundo a carne, ele tem um outro lado, ele tem uma outra geração, ele tem uma outra origem, ele é outro ou alguém a mais do que isso que Paulo mostra. Repito, quando Paulo diz acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, com isso Paulo está dizendo que ele é mais do que o que ele apresentou. Quem é este Cristo da descendência de Davi, segundo a carne? Vamos lá. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito. Está bem aqui, irmãos. Paulo aqui ele está declarando a geração de Jesus Cristo segundo o Espírito. Como o anjo disse para Maria, o que será gerado em ti, ou o que está gerado, é do Espírito Santo. O que está sendo gerado em ti, ou o que está gerado, o que é gerado, é do Espírito Santo. Paulo ele conhecia esta narrativa, e é por isso que ele diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Na ressurreição de Jesus Cristo, veja, na ressurreição de Jesus Cristo, entendo bem, na ressurreição de Jesus Cristo, se deu a segunda geração de Jesus Cristo, sem o concurso de uma mulher. Na ressurreição de Jesus Cristo, Jesus se levantou dentre os mortos e foi totalmente gerado, nascido do Espírito, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos aqui, Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Vamos aqui, queridos. Lembre-se que eu disse que o Cristo, descendente de Davi, segundo a carne, ele é alguém a mais. E Paulo vai mostrar, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, dos quais é Cristo segundo a carne. Ora, se existe o Cristo segundo a carne, existe também o Cristo segundo o Espírito. Porque se não existisse o Cristo segundo a carne, Paulo jamais usaria esta expressão, Cristo segundo a carne. Repito, se não existisse o Cristo segundo o Espírito, Paulo também jamais se referia a Cristo segundo a carne. Mas quando ele diz o Cristo segundo a carne, está subentendido o Cristo segundo o Espírito. E o Cristo segundo o Espírito é o mesmo Cristo segundo a carne. Isso que Paulo vai mostrar. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. É por isso, irmãos, que Cristo é chamado de Deus. Guarde bem isto na sua memória. Cristo é chamado de Deus. Por quê? Porque ele foi gerado do Espírito Santo.
ele foi colocado em Maria, não por um sêmen humano, mas ele foi depositado em Maria, ele foi gerado em Maria do Espírito Santo. Cristo é Deus, tem natureza divina, porque foi gerado do Espírito Santo. E quando Paulo diz, repito, quando Paulo diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne. Jamais, irmãos, pode ter certeza. Digo aqui para os hereges que atacam o nascimento virginal de Cristo. Digo aqui para todos os hereges youtubistas que dizem que a narrativa de Cristo sendo gerado do Espírito Santo e que nasceu de uma virgem, ela era desconhecida de Lucas e de Paulo e de todo o Novo Testamento, só era conhecida de Mateus. Digo para vocês, hereges, vocês estão errados, vocês não sabem ler entre linhas, vocês estão desqualificados para interpretar a Bíblia Sagrada no entre linhas, porque no entre linhas a gente consegue ver a geração de Jesus Cristo, do Espírito Santo e o seu nascimento virginal, no entre linhas. E tudo aquilo que está entre linhas tem o mesmo valor daquilo que está nas linhas. Repito, tudo aquilo que está entre linhas, tudo aquilo que está subentendido é tão verdadeiro quanto aquilo que está nas linhas e está entendido de forma clara. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Se existe um Cristo segundo a carne, existe um Cristo segundo o Espírito, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui está o Cristo segundo o Espírito, quando ele declara, Deus bendito eternamente. Amém. Segunda aos Coríntios 5,16, vamos lá. Segunda aos Coríntios 5,16, você já pode dar o seu like aí, tá bom, irmão? Dá o seu joinha e se inscreva no meu canal, ok? Te agradeço. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que Paulo usa tanto essa expressão, segundo a carne? Se não existe o contrário, segundo o Espírito. Isso é uma redundância desnecessária. Se não existe o Cristo segundo o Espírito, por que ele usa a expressão o Cristo segundo a carne? Bastava falar no Cristo. Se ele nasceu como todos os homens nascem, de homem e de mulher, para que esta observação, o Cristo segundo a carne? Ora, mas todos são segundo a carne, os animais são segundo a carne, todos nascem segundo a carne, e visto que não há nascimento segundo o Espírito, não há uma geração do Espírito Santo, é desnecessário essa observação segundo a carne, ok? Agora, se Paulo usou, e ele usou o Cristo segundo a carne, é porque existe o Cristo segundo o Espírito. E o que é o Cristo segundo o Espírito? É o Cristo gerado do Espírito Santo. Logo, Paulo conhecia a narrativa de Mateus e de Lucas, que fala que o Cristo foi gerado do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele está falando de Cristo. E claro, por extensão, a todos. Porque quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, irmãos, eu quero deixar isso bem claro, ninguém ressuscitará dentre os mortos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixo isto bem claro, ok? Porque Cristo não ressuscitou dos mortos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Ora, se Cristo agora não é segundo a carne, ele é segundo o quê? Segundo o Espírito. Agora eu quero só lhe dizer uma coisa, querido, você poderá estar dizendo, está aí a expressão de João e de Paulo, que fica subentendido, segundo o Espírito, e até Paulo diz claramente, segundo o Espírito,
nascido do Espírito, gerado do Espírito, faz referência não à geração narrada por Mateus, que diz que Cristo foi gerado do Espírito, mas faz menção ao momento em que Cristo é ressuscitado dentre os mortos. Ali se deu o seu nascimento do Espírito, a sua geração do Espírito. Será, meu irmão? Pois eu vou lhe provar mais uma vez que não. Cristo jamais, guarde bem isto aqui, herege, na sua mente. Todos os que estão me ouvindo, massifiquem e guardem e levem isso para o túmulo. Jamais a ressurreição de Jesus Cristo seria qualificada como um nascimento do Espírito, como uma geração do Espírito. Jamais Jesus seria declarado na sua ressurreição nascido do Espírito, gerado segundo o Espírito, se ele não tivesse uma geração anterior do Espírito Santo. Para ser mais claro, Jesus ele jamais ressuscitaria num corpo incorruptível, num corpo celestial, num corpo espiritual, num corpo transcendental, se ele tivesse nascido como todos os homens nascem. Como é, professor? Isto é algo inédito, professor. Exatamente isso, irmãos. Lhe afirmo sem medo de errar, Cristo jamais, não estou dizendo que ele não ressuscitaria, eu estou dizendo o seguinte: Cristo jamais ressuscitaria num corpo espiritual, incorruptível, corpo celestial, se ele não tivesse sido gerado do Espírito Santo no ventre de Maria. Consequentemente, a expressão gerado do Espírito em relação a Cristo, ela abarca as duas situações, irmãos. Tanto o momento em que ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, como no momento em que ele foi gerado ou nascido do Espírito no momento da ressurreição. Digo isso sem medo de errar, ok, queridos? Então vamos ler mais uma vez. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então vamos aqui. A expressão segundo o Espírito jamais seria usada se não houvesse a narrativa do Cristo segundo ou gerado segundo o Espírito, conforme nós lemos Mateus 1:20 e vamos para Lucas. Meus queridos, um outro ataque dos hereges é que eles dizem que a narrativa sobre o nascimento virginal de Cristo, ela só é mencionada por Mateus, e há mesmo um certo herege chamado Fábio Sabino, que ele diz que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Justino o Mártir. Eu vou fazer um vídeo ainda refutando esta ideia. Ainda de acordo com outros hereges, então eles dizem que a narrativa do nascimento virginal de Cristo era desconhecida dos pais apostólicos. Porém, eu quero agora, chegou o momento de eu ler aqui algumas coisas sobre o que os pais da igreja disseram sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, ok, irmãos? Eu quero aqui ler, por exemplo, se você ir para Clemente de Alexandria, em 180, no livro O Pedagogo, capítulo 6, ele faz referência ao nascimento virginal de Cristo. O proto-evangelho de Tiago, irmãos, guarda bem, proto-evangelho de Tiago, você pode pesquisar. O proto-evangelho de Tiago, que foi escrito, de acordo com muitos estudiosos, o proto-evangelho de Tiago é uma produção do segundo século. E é colocado entre 130 a 150 da era cristã. Então, grave bem,
O proto-evangelho de Tiago, daí é aquele chamado primeiro evangelho. Muitos chegam até a dizer que o proto-evangelho de Tiago, é por isso que ele ganha essa alcunha, proto-evangelho de Tiago. Muitos afirmam que ele é até mais antigo do que os 4 evangelhos. Eu não vou por esta via, mas eu quero lhe dizer que todos os estudiosos colocam a produção do proto-evangelho de Tiago para o 2º século da era cristã, e ali ele é colocado entre os anos 120, 130 a 150. Ele não é para mais de 150. Então, no proto-evangelho de Tiago, aí você lê nos capítulos 11 a 20, está lá a narrativa de que Jesus nasceu de uma virgem. Então a gente já começa por aqui. E não foi o proto-evangelho de Tiago que criou isso. Você pode ter certeza, não foi. Tá bom? Não foi. E por que eu sei? Ora, quando nós chegamos em Inácio, e aqui nós vamos ler, Inácio de Antioquia. Agora nós vamos ver aqui Inácio de Antioquia. Vamos ver o que o pai Inácio diz. Inácio agora vamos ler aqui, o que Inácio escreveu por volta do ano 110, eles colocam entre os anos 107 a 110, a escrita das 7 epístolas de Inácio, e era um dos pais apostólicos. O que ele diz? Inácio aos Efésios, capítulo 7, versículo 2, há um só médico, que é ao mesmo tempo corpóreo e espiritual. Atente bem, irmãos, corpóreo e espiritual, gerado e não gerado, Deus no ser humano, vida verdadeira na morte, vindo tanto de Maria quanto de Deus. Bem aqui nestas palavras, irmãos, entre linhas, já está declarada a geração de Jesus Cristo segundo o Espírito, ou seja, o fato de Jesus ter sido gerado do Espírito Santo já está declarado entre linhas aqui, embora alguns hereges digam que Inácio não faz referência, mas só que nesta declaração já está entre linhas, já está subentendido que Inácio conhecia, e aqui ele defendeu que Jesus Cristo ele não só foi nascido de uma virgem, como ele foi gerado do Espírito Santo. Eu vou ler aqui e repetir. Há um só médico, que é ao mesmo tempo corpóreo e espiritual. Corpóreo e espiritual. Corpóreo, parte humana, espiritual, parte divina. E é na sua parte divina que está subentendido a sua geração do Espírito Santo. Gerado de Maria e não gerado. Por que não gerado? Porque ele é Deus. Gerado, ele faz referência ao Cristo homem, e não gerado ao Cristo Deus. Deus no ser humano. Você percebe aqui que ele está mesclando o divino com o humano nestas expressões. Deus no ser humano, vida verdadeira na morte. Continua mesclando o eterno com o passageiro, o imortal com o mortal, vindo tanto de Maria quanto de Deus. Quando ele diz, irmãos, vindo tanto de Maria quanto de Deus, eu pergunto para você, o Espírito Santo era ou é ou não é Deus? É. Então, quando ele diz vindo tanto de Maria quanto de Deus, é a mesma coisa dele dizer, vindo tanto de Maria quanto do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Está aqui Inácio declarando que Cristo foi gerado do Espírito Santo. Então, para os nossos hereges, como Sabino e outros hereges, que dizem que Inácio não faz referência ao nascimento virginal de Cristo, e que Cristo foi gerado do Espírito Santo, está aqui, a gente começa logo por aqui. É por aqui que começa. Capítulo 18, versículo
2, olha o que diz aqui. Pois nosso Deus, veja bem o que Inácio diz, pois nosso Deus, Jesus, para Inácio, Jesus é Deus, o Cristo, que também é o Cristo, foi concebido no ventre por Maria, conforme a vontade de Deus. Vamos prosseguir. Por um lado, da descendência de Davi. Lembre-se do que Paulo diz, descendente de Davi, segundo a carne. E por outro, do Espírito Santo. Está bem aqui, meus irmãos. Inácio, pai da igreja, que escreveu entre os anos 107 a 110, é colocada a data para esta escrita. Ele aqui declara em bom tom, de forma muito clara, que Jesus ele foi gerado do Espírito Santo. Ele foi gerado e batizado para que pelo sofrimento purificasse a água. Vamos continuar. O que Inácio tem mais a dizer? 19:1. Ao governante deste século passaram desapercebidos a virgindade de Maria, a virgindade de Maria. Ele conhecia sim a narrativa do nascimento virginal de Cristo. E o parto, assim como a morte do Senhor, 3 mistérios que gritam e que foram realizados no silêncio de Deus. Está bem aqui, meus queridos. Mais uma vez, Inácio aqui ele demonstra que conhecia e defendia que Jesus foi gerado do Espírito Santo e que nasceu de uma virgem chamada Maria. Capítulo 20, versículo 2. O que diz? Jesus Cristo, que é segundo a carne. Já disse para vocês, esta expressão segundo a carne deixa subentendido que há também segundo o Espírito. Jesus Cristo, que é segundo a carne, da raça de Davi, filho do homem e filho de Deus. Quando se diz filho do homem, o que equivale? Gerado segundo a carne. E aí ele passa, filho de Deus. Se filho do homem significa gerado segundo a carne, se filho do homem significa gerado segundo a carne, filho de Deus significa o quê? Gerado de Deus. Em outras palavras, gerado do Espírito Santo. Está aqui mais uma vez, Inácio declarando que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então, não é verdade isso que o herege Fábio Sabino e outros hereges youtubistas dizem, que Inácio de Antioquia não defendia o nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Vamos aqui ver ainda mais Inácio aos Esmirniotas. Inácio aos Esmirniotas. São 7 cartas. Vamos lá. Inácio aos Esmirniotas. 1:1. O que diz Inácio? Dou graças a Jesus Cristo, que nos tornou tão sábios, Constatei que sois perfeitos na fé imutável. Pareceis pregados na carne e no Espírito a cruz de Jesus Cristo, e confirmados no amor do seu sangue. Estão plenamente convencidos de que o nosso Senhor é da descendência de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, nascido da virgem, batizado por João para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Em nosso favor, ele foi pregado em sua carne, sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. É graças a esse fruto, a sua bendita paixão, que nós existimos para erguer para sempre um estandarte pela ressurreição dos seus santos e fiéis, tanto judeus como pagãos,
no corpo da unidade da sua igreja. Está bem aqui, irmãos. Inácio de Antioquia, mais uma vez, ele professa que Jesus Cristo ele nasceu tanto de Maria como do Espírito Santo. Jesus ele nasceu de Maria, da Virgem, e também foi gerado do Espírito Santo. É isso que ele diz, ó. Então, estão plenamente convencidos de que nosso Senhor é da descendência de Davi, segundo a carne. Já falei para vocês essa expressão, segundo a carne, deixa logo subentendido a existência de outra, segundo o Espírito. Filho de Deus, só que Filho de Deus ele já está dizendo, gerado do Espírito Santo, segundo a vontade e o poder de Deus, nascido da Virgem. Não é verdade o que os hereges dizem, que Inácio desconhecia, ok, irmãos? Não é verdade. Então nós apresentamos aqui os dois mais antigos argumentos, ou mais antigos documentos que falam sobre que Jesus foi nascido de uma virgem e que foi gerado do Espírito Santo. Vamos continuar aqui, eu vou apenas citar os nomes agora, visto que já estamos encerrando. Taciano, Taciano no Diatessarão, Taciano escreveu o seu Diatessarão em cerca de 70 ou 180. Taciano, seção 1, e ele faz menção a Lucas, capítulo 1, versículo 27 a 36, e Taciano também, seção 2, e ele faz menção a Mateus, capítulo 1, versículo 8. Taciano, ele cita ambas as narrativas, tanto a de Mateus como a de Lucas, de que Jesus foi gerado do Espírito Santo e nasceu de uma virgem. E veja que Taciano era um dos pais da igreja, e escreveu por volta de 170 ou 180, e foi discípulo de Justino, o mártir. Veja então, irmãos, que os pais da igreja, os pais apostólicos, eles conheciam a narrativa. Também nós temos quem mais? Vamos citar aqui, quem mais? Orígenes, no seu livro Contra Celso, livro 1, aí versos 28, 32, 33, 34, 35, 37 e 40, em todas essas narrativas, Orígenes faz menção ao nascimento virginal de Cristo e ao fato de que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Mas Orígenes ele já é do segundo século para o terceiro. Justino de Roma morreu no ano 160 ou 165, é importante o seu testemunho. Justino de Roma em Apologia 1, aí você vai, capítulo 22, verso 5, capítulo 31, verso 7, capítulo 33, verso 9, ele faz referência dupla ao nascimento virginal de Cristo e que Cristo foi gerado do Espírito Santo. O herege Fábio Sabino, ele diz que quem escreveu o Evangelho de Mateus, olha a artimanha deste herege, ou daquele herege. Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Justino, mártir. Eu vou fazer um vídeo ainda, queridos, aguardem, e não custará, eu vou fazer um vídeo refutando o herege Fábio Sabino, e vou mostrar na própria obra de Justino de Roma, que ele, quando escreveu, já conhecia não somente o Evangelho de Mateus, mas ele tinha em mãos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, ele já tinha em Lucas. Aqui lhes asseguro que Justino de Roma, quando ele escreveu a sua obra, ele já conhecia os Evangelhos de Mateus, Lucas e João, e com certeza o de Marcos também, ele já conhecia os Evangelhos. É tão tal que Justino mártir, na sua obra Diálogo com Trifão, ele se refere aos evangelhos como as memórias dos apóstolos. E para Justino, o que ele chama as memórias dos apóstolos são os evangelhos, e ele deixa isso muito bem claro. Eu vou fazer um vídeo sobre esta questão, ok, queridos? Então vamos lá. Já mencionei aqui Clemente em Estrômata, livro 2, capítulo 15, ele também faz referência ao nascimento virginal de Cristo e que Cristo foi gerado do Espírito Santo. Eu não vou citar aqui, porque se eu fosse citar aqui, nós íamos passar muito tempo, porque todos os pais da igreja, a partir de Inácio de Antioquia, fazem menção ao nascimento virginal de Cristo e que Cristo foi gerado do Espírito Santo.
Ok, meus irmãos? Esta é uma verdade. Então eu quero aproveitar aqui e fazer uma propaganda para vocês. É importante que nós, como cristãos, conheçamos os pais da igreja. É importante, imprescindível o conhecimento dos pais da igreja para uma melhor interpretação da Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, não só agora, mas para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, meu irmão, seja contigo, seja conosco, agora e para todo sempre. Graça e paz vos seja multiplicada da parte daquele que era e que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, que é o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Graça seja para todos vocês. Amém? Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre.